Contatos de Quarto Grau é um filme que foi lançado no ano de 2009 e eu o conheci no ano de 2011 por conta de uma indicação de um amigo de escola, que eu lembro que ele me disse que estava um tanto quanto traumatizado depois que ele o tinha assistido. Eu, como um fã de filmes de terror desde sempre, é lógico que fiquei no mínimo curioso para assistir esse filme que tinha deixado esse meu amigo perturbado. Nessa época, eu estudava no ensino médio, no período noturno. Então, depois de ter conversado com esse meu amigo em sala de aula, eu finalmente fui para casa e procurei esse dito filme que deixou ele perturbado até encontrar. Me lembro também que eu fazia uma espécie de ritual, entre aspas, para assistir filmes de terror. Tinha que ser à noite, sozinho no quarto escuro e com um bom fone de ouvido. E de vez em quando rolava uma pipoquinha ali também. Bom, lá estava eu, um adolescente de aproximadamente 16, 17 anos, algo nessa faixa, assistindo o filme Contatos de Quarto Grau. Esse que tinha deixado esse meu colega de escola perturbado. E eu queria entender o motivo disso e fui tirar a prova. Mas não demorou muito para que eu entendesse essa fala desse meu amigo, porque chegou um momento no filme que eu comecei a simplesmente gritar pela minha mãe, porque eu tinha ficado impressionado, com medo e completamente apavorado. Hoje eu me lembro disso e com certeza eu dou risada porque foi algo engraçado. Na época com medo, eu tava com medo, mas hoje é algo engraçado. Mas eu realmente fiquei perturbado na época. Tive que inclusive dormir no quarto da minha mãe. Isso é claro depois dela ter brigado muito comigo, dizendo que eu vivia vendo porcaria na internet. E é engraçado lembrar disso, porque esse filme, pra mim, na época, ele foi uma verdadeira experiência. Então não foi algo que eu assisti somente por assistir, e sim algo que eu vivi de fato. E hoje eu estou aqui compartilhando essa história com vocês. Bom, eu acredito que já chegamos em um momento nesse vídeo que está na hora de finalmente falar propriamente do filme. E a história dele é a seguinte. O filme se inicia dizendo que é inspirado em uma história real. E aí nós conhecemos a doutora Abigail Tyler, uma psicóloga que acabou perdendo o marido Will recentemente, em um período aí de mais ou menos uns 2 meses, após um assassinato misterioso. Nessa mesma época em que seu marido tinha falecido, a sua filha havia se tornado cega, perdendo totalmente a visão. Mãe viúva de 2 crianças, a profissional que mora e trabalha na cidade de Nome, localizado no Alasca, começa a perceber uma estranha coincidência entre seus pacientes enquanto os atendia e acompanhava em suas terapias. Eles acordavam por volta das 3 horas da madrugada, vendo uma estranha coruja na janela. Além de continuar a se adaptar à sua nova realidade, conciliando a vida de mãe viúva e também psicóloga, a doutora Abigail Tyler também continua uma estranha pesquisa que o seu marido Will tinha iniciado antes de evoluir a óbito a respeito de seres alienígenas. O problema é que as experiências semelhantes que seus pacientes estão vivenciando se conectam de alguma forma com a pesquisa que o seu marido Will tinha iniciado antes de falecer. E então a doutora Abigail Tyler percebe que toda essa situação é mais séria do que se imagina, pois ela pode estar lidando com reais casos
de contatos com seres alienígenas. Bom, esse filme funciona como uma espécie de documentário. Quando ele inicia, nós vemos a doutora Abigail Tyler realizando uma espécie de entrevista, enquanto relata sua experiência vivida na cidade de Nome, localizada no Alasca, alguns anos atrás. Então, ela narra sua própria história enquanto nós vemos os atores atuando e suas supostas gravações reais em alguns momentos que dividem a tela em duas partes. E eu achei esse tipo de dinâmica muito interessante, bem executada e bem aplicada, porque você consegue ver sim os atores atuando e também assistir às supostas imagens reais. E essa dinâmica faz com que o filme ele fique de fato interessante e também inquietante, porque aquilo que é mostrado em tela para nós é realmente perturbador. E eu acredito que perturbador é a palavra certa que define esse filme. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, lá na minha faixa entre os 16 e 17 anos, eu tinha ficado realmente muito perturbado. E até mesmo hoje, quando eu assisto esse filme novamente, ainda fico com uma sensação de mal-estar, uma sensação estranha, mesmo já tendo conhecimento de tudo o que vai acontecer nesse filme. Isso nos mostra que ele foi muito bem trabalhado, muito bem planejado e muito bem executado. E isso faz com que você participe da história, mesmo já tendo conhecimento do que vai acontecer. Um dos pontos positivos desse longa é com relação à sua filmagem. Primeiro que o filme possui uma ótima fotografia, sabendo aproveitar muito bem o cenário e a sua ambientação. Segundo, que assim como trabalha bem os ângulos abertos, também sabe trabalhar muito bem os ângulos fechados, focando no rosto dos personagens nos momentos certos e também em objetos, quando esses objetos se tornam o destaque do momento, o destaque da cena, como por exemplo um simples gravador de voz. Quando o gravador de voz ele é feito para reproduzir o que havia sido gravado, o foco da câmera gira em torno dele, ao mesmo tempo em que oscila entre a reação e a fisionomia de um determinado personagem, por exemplo. Em terceiro, é importante mencionar também reconhecer o jogo de câmera que acontece durante o filme, oscilando entre uma situação e outra, entre um cenário e outro, entre imagens dos atores atuando e as supostas imagens reais que nos são apresentados em tela. Tudo isso traz uma dinâmica de filmagem que é incrível e impressionante. Também é necessário elogiar a edição por trás disso, que acredito que não tenha sido nada fácil. Além disso, a trilha sonora casou muito bem com o filme, fazendo com que tudo fique mais enfático, trazendo uma carga dramática muito boa para cenas e situações que são nos apresentados em tela. Situações essas que vemos todo o sofrimento da psicóloga, interpretada pela atriz Milla Jovovich,
que sinceramente deu um show de atuação nesse filme. Enquanto na franquia Resident Evil nós vemos a atriz Milla Jovovich engessada, sempre com a mesma fisionomia, mesma pose, a mesma feição, aqui nesse filme a atriz Milla Jovovich se entrega de cabeça para interpretar a doutora Abigail Tyler, nos mostrando todo o sofrimento que a personagem está passando. Contatos de Quarto Grau, filme lançado no ano de 2009, é um filme muito bom, que eu recomendo, pois aborda o tema sobre abdução alienígena de uma forma genial e que realmente mexeu comigo no passado e mexe comigo até hoje de certa forma, mostrando todo o incrível trabalho que foi feito aqui. É um filme que é perturbador, inquietante, instigante e que com certeza de alguma forma vai te colocar para pensar e também de alguma forma vai mexer com você. O longa ele é fluido, fácil de ser entendido e também de ser assistido, entre aspas, e consegue literalmente te abduzir para que você viva aquela história com aqueles personagens desde o início. E é engraçado que de 2011 para cá, eu já vi diversos vídeos, diversos comentários na internet, inclusive aqui mesmo no próprio YouTube, das pessoas que assistiram a esse filme. E esses comentários, eles têm algumas coisas em comum. São os comentários das pessoas dizendo que elas também ficaram perturbadas. São comentários de pessoas que também não conseguiram dormir nas noites posteriores a terem assistido a esse filme. São comentários de gente que não conseguiu assistir esse filme até o final. Gente, esse filme, ao mesmo tempo que ele é fácil de ser assistido, porque você consegue entender aquilo que está sendo passado em tela, também é um filme que ele é difícil de ser assistido. Porque veja, na primeira vez que eu assisti esse filme, eu tive que simplesmente interromper a reprodução dele, porque eu comecei a gritar de medo. É um filme que ele tem cenas que com certeza vai mexer com você da mesma forma que mexeu comigo. Então, o conselho que eu dou para você é que esteja preparado para poder assistir a esse filme. E uma outra coisa que me veio aqui na minha cabeça agora é que nem todo mundo tem estrutura psicológica para poder assistir Contatos de Quarto Grau, filme lançado no ano de 2009. Não pense que eu estou exagerando comentando isso que eu estou falando aqui para vocês. Tudo que foi dito aqui nesse vídeo é real. Esse filme, ele é perturbador. Esteja preparado para poder assistir. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. E não se esqueça de recomendar filmes nos comentários. Muito obrigado, até a próxima e tchau!